paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nesta manhã, quero compartilhar com os irmãos texto na Palavra de Deus, livro de 1 Reis, capítulo de número 16, a começar do versículo de número 29. E Acabe, filho de Uri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que a todos os reis de Israel que fora antes dele. Este rei reina durante 22 anos, era filho de Uri. Depois que o seu pai faleceu, ele assume o trono e ele vai reinar 22 anos sobre Israel. E fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis que foram antes dele. Ele faz coisas desagradáveis aos olhos de Deus. E sucedeu que, como se for andar nos pecados de Jeroboão, que foi outro personagem terrível na história, ele ainda se casa com uma mulher que é filha de Etibaal, que era o rei dos Sidônios, e traz para dentro de Israel a adoração a Baal. Ele se curva, ele faz um altar a Baal lá em Samaria, e depois ainda faz um bosque. Mas ele fez isso para irritar ao Senhor. Um rei que assume pela morte do seu pai e faz coisas terríveis. E pensando ele que ficaria impune, que não ia ter uma punição fazendo essas coisas. Mas o que acontece dentro dessa história? Qual profeta era na época deste rei Acabe? A história vai nos contar que de repente surge na história, dentro de Israel, um profeta chamado Elias, que quer dizer Jeová é Deus. E a vida deste profeta, ela começa no capítulo de número 17 do próprio livro de 1 Reis, que diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho,
nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veja que coisa interessante. Todos os profetas, bem sabemos, que quando traz uma mensagem e entrega da parte de Deus, sempre tem o conteúdo dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas vem o profeta Elias e ele diz assim: não haverá orvalho e não haverá chuva nesses anos, senão conforme a minha palavra. Ele profetiza, ele entrega uma mensagem poderosa ao rei Acabe. Versículo de número 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Deus fala com o profeta: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha, Deus diz a ele: esconde-te, vira-te para o oriente e fica escondido junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vai lá, se esconde. O que tu falaste, o que tu profetizaste, vai trazer consequências. E este homem, ele vai te procurar. Ele vai procurar-te, encontrar-te. Então, se esconde-te lá. Quem mandou ele se esconder? Deus deu ordem para o profeta se esconder. E há de ser, verso de número 4, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Eu já ordenei para levar alimentos para você. Verso de número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E olha que coisa interessante, ele obedece a ordem de Deus, se dirige para o lugar que Deus lhe havia indicado para se esconder, junto ao ribeiro de Querite. Verso de número 6. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus estava alimentando o profeta, tanto pela parte da manhã, como próximo ao anoitecer. Deus que mandou se esconder é o mesmo Deus que dá sustento ao seu servo, ao profeta. Estava esse profeta tomando causa, defendendo a causa, defendendo a palavra de Deus, não aceitando quem estava no trono pervertendo as ordens, trazendo adoração indignas, profanando as coisas sagradas de Deus. Este profeta, ele não aceitou. Ele arrisca a sua vida para defender a palavra de Deus, aquilo que é verdade. E Deus sustentou este homem, alimentou este profeta, cuidou, tinha pão, tinha carne, não era de um dia para o outro,
mandava de manhã e também mandava à tarde. Finalzinho da tarde, chegando à noite, Deus, ele sempre mandava a providência dele. E bebia da água do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Aí é um ponto que eu quero trazer. Quem profetizou? Elias. Que não haveria nem orvalho e nem chuva. Orvalho, aquela brisa que cai durante a noite e a madrugada. E não haveria chuva nesse período. É lógico, se não chove na região, logo as barragens, os rios, os ribeiros, ele começa a secar. Mas quem profetizou? Elias. E ele profetizou dizendo que era segundo a sua palavra. Então, temos que aprendermos, tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando, porque pode trazer consequências terríveis. E o ribeiro se secou, não tem água. Vai ficar uma situação difícil. Então, mas pensa que Deus, ele abandonou o seu servo? De maneira nenhuma. Deus não abandonou. Aí o ribeiro seca. Mas olha o que Deus ele faz. Versículo de número 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai à cidade chamada Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha, sai daí. Já ordenei a uma mulher, ela é viúva, ela vai te sustentar. Qual era a alimentação do profeta? Pão e carne. Parece que as coisas vão melhorar. Essa mulher deve ter muitos bens, poderia pensar. A alimentação vai ser diferenciada. Mas se não havia chuva sobre a terra, as plantações ela não vai crescer. Não vai ter o período certo para a plantação, porque não havia chuva sobre a terra. Então não tem como plantar, não tem água. Aí Deus manda esse profeta se levantar e entrar em uma cidade, Sarepta, que pertencia a Sidom. Ordenei uma mulher que te sustente. Versículo de número 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água. Ela foi buscar um pouco de água para aquele homem. E indo ela buscar a água, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí agora o negócio apertou. Foi buscar água, mas quando fala em trazer um bocado de pão na tua mão, aquela mulher, ela vira-se para aquele homem, para Elias, e diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, estou apanhando uns cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos.
Elias disse para ela: não temas, e faze conforme a tua palavra. Porém, faze isso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Aquela mulher, ela não negou, irmão. Aquela mulher só tinha um punhado. E ela foi preparar. Ela dizia que só tinha aquela refeição, mas ela confiou no homem de Deus. Ela acreditou naquela palavra. E ela foi e preparou o bolo pequeno. Ela trouxe ao homem de Deus. Mas o homem de Deus tinha profetizado, dizendo: não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Deus vai prover. Deus vai te sustentar, ó mulher, até o dia que Ele mandar chuva sobre a terra. Não vai faltar. Deus vai ser o teu sustento. E olha o que a Bíblia diz, isto é tremendo. Verso de número 15. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Acreditou no homem de Deus, acreditou no profeta, e da farinha a panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra que Elias falara pelo seu ministério. Deus, Ele é provisão. Deus, Ele sabe prover. E eu quero trazer na manhã deste dia que Deus, Ele não vai permitir que falte a farinha da tua panela, o azeite da tua botija. Não vai faltar, porque Deus, Ele é provisão na manhã deste dia. Deus, Ele é especialista em cuidar, em zelar pelo seu povo. E acredite nisto, na manhã de hoje. Deus é aquele que sabe cuidar de nós nos mínimos detalhes. Que Deus, na manhã de hoje, possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família, em nome de Jesus Cristo. Tudo isto vai passar, acredite, em nome de Jesus.